Então, eu vou explicar mais ou menos qual que é a proposta para hoje. A gente, há 2 semanas, vem tratando de um assunto aqui nas lives, que é a variação linguística. Eu acho que esse assunto ficou claro para todo mundo, né? E a gente falou muito da questão da língua que vocês já dominam, da língua portuguesa, né? Que vocês já dominam, e da necessidade de a gente, então, aprender uma variedade dessa língua portuguesa que é a variedade mais culta, mais formal da língua, mas que vocês já sabem o português, e a gente, então, precisa sempre partir dessa língua que vocês já sabem, né? E não é só com a língua que isso acontece, acontece com tudo. Vocês já têm um repertório grande de conhecimento, vocês já sabem várias coisas. Então, o que a gente precisa fazer na escola, em todas as disciplinas, né, é aproveitar esse conhecimento que vocês já têm e a gente ampliar isso, né? Mas nunca acreditar que vocês não sabem nada e que é preciso implantar coisas em vocês, né? Então, a ideia é essa. Aliás, a gente tem até duas palavras para usar na educação. Uma é educar e a outra é ensinar. Ensinar. Parece que é a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença aí. Alguém sabe qual que é a diferença entre ensinar e educar? Ensinar e educar. Educar é educação. Educação. E E ensinar ensinar é quando a gente está aprendendo a falar. é mais ou menos por aí, Luciana, mais ou menos por aí. Aparentemente são palavras que têm o mesmo sentido, né? Mas não tem. Ensinar, se a gente pensar, a gente estava falando de língua, né? Vamos falar mais um pouquinho. Se a gente pensar na origem da palavra, ensinar vem do latim e significa colocar um sinal em alguém. Ensinar, colocar um sinal. Imagina uma pessoa que não tem aquele sinal, você chega e coloca um sinal assim, ó, você, pá, tá aqui o sinal. Então, quer dizer, é um processo de colocar, implantar alguma coisa em alguém, né? Isso que é ensinar. Então, quando a gente ensina, a gente está admitindo que essa pessoa não tem nada ali, né? A gente está colocando o sinal dela, porque ela não tem. Igual E uma esse, planta, né? mais ou menos, né? Você coloca ela em algum lugar, você trata a pessoa como uma planta, né? Mas vocês, alunos, já têm já muito conhecimento, né? Então, ao invés de a gente colocar um sinal em vocês, depositar em vocês alguma coisa, a gente faz um processo diferente, que é tirar de vocês o que vocês já têm, o que vocês já sabem, né? E a partir daí a gente alcançar outros conhecimentos. Isso é educar. A palavra educar significa educar, é tirar de dentro para fora. Tirar de dentro para fora. Então, educar é tirar de vocês o que vocês já têm. E a gente aproveitar esse conhecimento para seguir, né? Seguir aprendendo, porque a gente nunca para de aprender, né? E aí a ideia que a gente teve era hoje discutir um pouco com vocês a respeito de conhecer, de aprender, né? Para depois a gente investigar com vocês, perguntar a vocês o que vocês gostariam já, a partir desse conhecimento que vocês já têm, o que vocês gostariam de ver nas próximas aulas, nas próximas atividades, né? O que vocês gostariam de aprender, já que vocês já sabem bastante coisa e por isso podem sugerir coisas para aprender. E aí, para a gente começar a nossa conversa, a gente separou um poema para mostrar para vocês, que é um poema muito bonito que fala de aprender. Esse poema é de um poeta que não é brasileiro, é um poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Não sei se alguém já ouviu falar nesse poeta. E é um poeta alemão, então, mas a gente não vai ler, claro, o poema em alemão, né? Ou alguém aí consegue ler em alemão? É difícil, eu não consigo. Mas esse poema foi traduzido, né? Então a gente vai ler a tradução do poema em português. É um poema muito gostoso de a gente ler e que traz bastante informação. Então eu vou começar primeiro falando um pouquinho do poeta. Não pode colocar, Ingrid, por favor. E então um poeta que falava sempre para o povo, né? Para as pessoas que sofriam, pessoas humildes que sofriam na sociedade, né? Esse é o Bertold Brecht, ó, nessa foto aí do livro.
ele está fumando um charuto aí, né? Na época também era comum, hoje em dia a gente tende a abolir o cigarro, né? Mas isso no começo do século XX era muito comum. Ele está aí fumando um charuto com um casacão, num lugar frio, e esse é o poeta, então. E essa é a capa do livro de onde saiu o poema que a gente vai ler agora e vai pensar um pouco. E, então pode passar, Ingrid, por favor. Então, o poema, gente, ó, se chama Elogio do Aprendizado. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma leitura do poema todo, e depois a gente volta e vai lendo verso por verso, para a gente entender as palavras todas, tá bom? Então, vamos lá, Elogio do Aprendizado. Aprendam mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece. É preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Essa é a primeira estrofe. Pode passar, Ingrid, por favor. São 3 estrofes. Segunda estrofe. Aprenda, homem no asilo. Aprenda, homem na prisão. Aprenda, mulher na cozinha. Aprenda, ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre o livro. É uma arma. Você tem que assumir o comando. A última estrofe. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta. É você que vai pagar. Ponha o dedo sobre cada item. Pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. Então, esse é o poema. Gostaram? Alguém quer comentar? A primeira impressão que teve? Professor, eu gostei muito. Significa que a gente não pode desistir, que a gente tem que ir em frente, seguir, aprender mais e mais e mais, não se contentar com pouco. Eu acho que é isso. Isso. É. O poema está cheio de sentido. É uma coisa que eu vou dizer. Poesia, gente, uma das definições de poesia é: o que é poesia? É um texto sobrecarregado de sentido. É diferente de outros textos que tem um sentido, 2 sentidos, 3 sentidos, sabe? Que você lê e entende facilmente. Poesia não. Poesia tem muitos sentidos. Então a gente precisa ler uma vez, ler 2, ler 3. Toda vez que você lê, você vai desenterrando os sentidos ali. É um texto que tem muito sentido. Então a gente precisa ler com bastante atenção. Apesar de parecer um texto simples, né? Parece simples, mas se a gente for ler com muita delicadeza, verso por verso, a gente vai perceber quantos sentidos tem ali. E você, Luciano? Então, a minha questão é com relação a ler e entender, interpretar. Por exemplo, às vezes você pega um livro e começa a ler, quando chega no final, consegue entender alguma coisa, mas eu não consigo, por exemplo, capítulo e versículos. Por exemplo, eu não consigo decorar onde é que... eu leio, às vezes, um livro e não consigo decorar qual versículo que ficou aquilo que eu li. Então, gente, a interpretação de texto é uma habilidade que a gente consegue adquirir, né? Depois de algum tempo de leitura, depois de algum tempo de contato com o texto, né? E a gente tem que fazer isso sempre. Ler bastante, de qualquer coisa, né? Folheto, jornal, livro, enfim, internet, ler o que puder ler. E a gente vai adquirindo aos poucos essa habilidade de decifrar os textos, que não é fácil mesmo. Principalmente quando se trata de poesia. E aí você falou de versículos, né, Luciano? Versículos bíblicos.
A Bíblia, primeiro que a Bíblia está escrita numa linguagem muito difícil. Se a gente fala de variedade linguística, a variedade da Bíblia é uma das mais difíceis. Tem palavras lá que a gente não entende. Tem estruturas gramaticais lá também que são muito anacrônicas, a gente não usa mais. O vós, não usa muito vós? Vós que estáis, a gente nem usa mais o vós. Então, quer dizer, é uma língua diferente, muito diferente daquela que nós usamos no dia a dia, né? Por isso que é difícil. Então, você tem que ler, entrar em contato com esse tipo de texto, cada dia mais, para conseguir entender. E uma coisa que a gente vai fazer aqui é ler verso por verso, com bastante atenção, e tentar entender o sentido de cada palavra. Esse é o segredo também da interpretação, né? Você não pode ler e achar que entendeu numa leitura assim, primeira e rápida, sabe? Precisa se dedicar à leitura. E então vamos fazer isso agora, tá bom? Como exercício de interpretação de texto, e para a gente entender mais esse poema e esses múltiplos sentidos que o poema traz. Vamos lá, Ingrid. Aí vocês podem ir interrompendo, a gente vai conversando sobre o poema. Bom, quanto ao título, né, elogio ao aprendizado, não tem nenhuma dificuldade aí. Elogio ao aprendizado. Está elogiando o aprendizado, o ato de aprender, né? Então, vamos lá, verso por verso, ó. Verso, então, é cada linha do poema. Aprenda o mais simples. Aprenda o mais simples. O que seria aí aprender o mais simples? Às vezes a gente tem a ideia de que a coisa simples não precisa ser aprendida, né? Você diz assim, eu já sei, que bobagem aprender o mais simples. Mas a gente se esquece de que tudo que é simples precisa ser aprendido também, pelo menos uma primeira vez, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, não é uma coisa simples? Mas a gente teve que aprender um dia, né? Ninguém nasceu sabendo amarrar sapatos. Com certeza. Pegar um garfo, por exemplo, segurar uma colher, um garfo, não é uma coisa simples? Só que a gente teve que aprender, a gente não sabia fazer isso. Então, quer dizer que o simples a gente também aprende, e dia a dia a gente aprende simples, né? Todo dia tem coisas simples para a gente aprender, né? E a gente não pode passar por cima dessas coisas simples achando que elas não podem ou não devem ser aprendidas, né? Então, aprendam mais simples, ó. Aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Como é que a gente pode entender aí, ó? Cuja hora chegou. Que hora é essa que chegou? A minha hora, professor. Hora de quê, Divina? De eu ir para a escola de novo. Isso, muito bem. Foi uma hora excelente. Foi muito bom. Exatamente, né? Pode ser, claro. É hora de aprender, é hora a hora da necessidade, quando a necessidade chega, né? A hora da Exatamente. necessidade, E a olha necessidade quanta chegou. coisa boa eu aprendi, né, professor? Sim, Eu estou aqui com vocês numa live, coisa que eu nunca imaginei. então, Para vocês são simples, mas para mim foi complicado. tá Mas eu vendo? cheguei Olha, lá. aprenda o mais simples, né, Divina? Tá vendo? É Porque às vezes o verdade. simples para um também não é simples para o outro, né? Para o outro Exatamente. pode ser muito complexo. Exatamente. Então, olha, essa hora é a hora da necessidade, né? A hora em que a gente se desperta para alguma coisa, né? Essa hora chega. Então, chegou a hora. Então, cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Se você tiver 80 anos, 90 anos e essa hora chegar, não tem problema, né? Aprende mesmo, né? Tem que aprender. Nunca é Eu tarde mesmo demais. aprendi muitas coisas na escola que eu não sabia. Exatamente, Maria. Então, eu aprendi muitas coisas. E continua Mesmo que é aprendendo. simples, né? Continua Mas aprendendo. tem que aprender. Exatamente. Olha, continua o poeta, então, olha, aprenda o ABC. ABC. O que ele quer dizer com aprenda o ABC? É o É o primeiro abecedário? livro que a gente lê, né? Para aprender as letras, para conhecer a letra, né? Isso, é aprender a ler e a escrever, né? O ABC é o que a gente chama de abecedário ou alfabeto, né? A gente chama também de alfabeto. Abecedário porque, olha, se juntar o A, o B e o C, dá a palavra abecedário, ABC. né?
E aí a palavra alfabeto vem do grego, porque no grego as primeiras letras são alfa e beta. Então, junta as duas, alfabeto. Quer comentar alguma coisa, Marinês? Então, agora que eu entrei, aí peguei aqui, mas na verdade é mesmo. Não basta ler e escrever, né? Saber ler e saber escrever. Tem tudo um conteúdo dentro disso, né? Exatamente. Ler o quê? A gente tem que perguntar, né? O que a gente vai ler? Para que ler? O que ler? Como ler, né? Porque saber decodificar as palavras é até simples. Agora, a gente precisa entender exatamente o que está lendo, né? Às vezes a gente não entende o que está lendo e é até enganado pelo texto, né? Ou pelo outro que está dizendo aquilo. Então, a gente precisa entender as palavras, né? Que a gente está recebendo. Por isso que não basta saber ler, aprender o ABC, é preciso continuar. Por isso tem que ler sempre, ler todo dia, ler bastante, né? Então, aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. A gente, às vezes, desanima. Não vou aprender. Tem que aprender. Não desanima. Não desanime. Comece. É preciso saber tudo. É preciso saber tudo. E aí o poeta diz que é preciso saber tudo. Será que a gente consegue saber tudo nessa vida? Então, o poeta diz que é preciso saber tudo. A gente tem o desejo de saber tudo, né? Mas, infelizmente, a vida não é tão grande assim para a gente conhecer tanta coisa que existem, né? Para a gente conhecer, né? E então a gente procura conhecer tudo, mas claro que não vai saber tudo na vida, né? A gente vai saber só uma partinha assim e vai morrer ignorante, né? A gente vai morrer sem saber muita coisa, a gente vai saber só um pouco, porque tem muita coisa para ser conhecida. E segue o poeta. Você tem que assumir o comando. E como é que vocês interpretam esse verso? De novo, o que eu ia falar? Eu acho que assumir o comando é saber aprender cada vez mais. E é comando do quê, Ademir? Você acha que comando é esse aí? Comando assim, aprender na leitura, aprender quando o patrão manda fazer algum serviço, você tem que fazer o serviço certo, para não levar puxão de orelha. Quando o professor manda fazer uma matéria, fazer certo, para não ser errado a matéria da gente vai fazer. Fazer sempre, eu penso assim, fazer certo, para depois a gente poder ganhar ponto e levar sempre nota 10. Essa é um dos sentidos, né? Uma das interpretações, Ademir, tá certo, né? Mas tem um outro sentido de comando, que é um sentido mais profundo, assim, mais forte, que é o comando do quê? Você tem que assumir o comando do quê? Da sabedoria. Da sabedoria, da vida, né? Você tem que assumir o comando da sua vida. Quem que comanda a sua vida, né? É a gente mesmo, né? Então, pois é, assumir o comando, você tem que assumir o comando, porque se você não assumir o comando da sua vida, alguém vai comandar por você. É verdade. Aí é um problema, né? O problema é porque aí vai querer atropelar a gente e falar para a gente fazer e a gente faz errado. Exatamente, Ademir, é isso aí. Então, você tem que assumir o comando da sua vida, é você que vai assumir, ele está dizendo. E para a gente assumir o comando, a gente precisa aprender, conhecer as coisas, aprender e assumir o comando, né? Porque senão a gente vai só obedecer e seguir o que os outros determinam. Verdade. E esse comando é da vida individual e também da nossa vida coletiva, né? Porque também a gente organiza a nossa sociedade, a gente também comanda essa sociedade, a gente também faz acontecer esse nosso mundo, né? Então a gente assume o comando do mundo, porque a gente participa dele, tem responsabilidade. Então esse comando, nós temos que fazer. E quando faz, a gente ainda assumiu os atos. Isso, exatamente, Ademir. E por isso tem que aprender a fazer isso, né? Tá bom. Pode passar, Ingrid, por favor. Beleza, vamos seguir aqui então, olha, outro verso, ó. Aprenda, homem no asilo, homem no asilo. E esse asilo aí, como é que a gente entende esse asilo? O que é um asilo? É o lugar onde os idosos ficam, né? A gente usa muito para casa de repouso, né? Para idosos e tal.
Hoje a gente está evitando até usar essa palavra asilo para idoso, né? A gente usa casa de repouso, outros termos, mas asilo é um lugar de proteção. É um lugar em que você fica protegido de algum mal, sabe? Você foge para esse lugar e fica lá. Você precisa de assistência, você precisa de ajuda, então você procura esse asilo. Então, asilo pode ser usado para idosos, né? Porque eles precisam de ajuda, de proteção, muitas vezes. E também para crianças, de repente órfãs, crianças que não, né, não têm família, para pessoas desamparadas. Então, asilo pode servir para todas essas pessoas, né? E também asilo também é um lugar de refúgio de uma pessoa que está, de repente, correndo algum perigo no país, ela procura asilo político em outro lugar, em outro país. Já ouviram falar nisso? Nossa. A pessoa está sendo perseguida. Isso aconteceu com o poeta, por exemplo. O poeta, o Bertolt Brecht, esse que escreveu, ele foi perseguido pelo nazismo. Vocês conhecem a história do nazismo, de Hitler, né? Ele perseguia. Por que que o nazismo perseguia o Bertolt Brecht, o poeta? Porque ele não concordava com as ideias do Hitler. E aí o Hitler, o que que ele fazia com quem não concordava com as ideias dele? Mandava lá para o campo de concentração e depois matava. Então ele teve que fugir. Aí quando você foge, procura um lugar mais seguro, você procura um asilo também, né? Você procura um lugar de segurança, de proteção. Então é um refúgio, né? Você procura um refúgio. Esse que é o asilo, né? Então o homem no asilo, o homem que está precisando de assistência, ele precisa aprender? Precisa, né? Aprenda homem na prisão. E o homem na prisão precisa aprender? Bastante, né? Pois é, ele precisa aprender, né? Ele cometeu algum crime, ele precisa se restaurar, que a gente fala, né? Precisa aprender a ética, de repente, para se enquadrar nela. Enfim, você tem muito o que aprender, né? Mas, infelizmente, às vezes a cadeia não ensina, né? Não ensina isso que ele deveria aprender, né? Muitas vezes a cadeia não recupera nesse sentido. A nossa, pelo menos, não faz isso, né? Mas claro que o homem na prisão precisa aprender, refletir sobre os seus atos e aprender, né? Ele tem direito a isso. Aprenda mulher na cozinha. E aí, a mulher na cozinha tem que aprender? Bastante também, né? Mas o que que a mulher na cozinha aprende? Ela tem que aprender uma receita nova, tem que aprender a usar os temperos. O que que ela tem que aprender? Aí a mulher na cozinha, ela tem que aprender a fazer uma receita nova, mas ela também tem que aprender a economizar, né? Fazer as coisas certas, nos lugares certos, as coisas, né? Não dá para você ser uma dona de casa assim de qualquer jeito, né? E também, professor, ela tem que aprender os cuidados e os riscos que pode correr na cozinha também, né? Sim. Sim, sim. E mais, tem mais sentidos, né? A gente tinha falado de sentidos Tem mais mais profundos, mais fortes. Tem sentidos mais profundos aí. Vamos ver se a gente chega neles. O poema Tem está que- cheio de sentido. Professor, Fala, Luciano. Fala, Luciano. eu acredito que tem que até Ele ligou aprender agora, a ensinar também, né? Correto ou não? Sim, também. A gente também aprende a ensinar, exatamente, né? Eu Ensinar creio, também é... eu Pode creio falar, que Maria. uma mulher na cozinha, ela tem que ter o comando, né? Sim, Porque mas se ela vamos perder pensar o comando da assim. cozinha, a cozinha acho que é a base de tudo, vem ali da cozinha, sei lá. Mas vamos pensar assim, gente, a mulher na cozinha, vamos pensar de uma maneira mais profunda, né? Mulher na cozinha. Tem muita gente que fala assim, mulher, qual que é o lugar da mulher? É na cozinha. Mulher nasceu para cozinhar, para cuidar da casa, dos filhos. Não tem isso? Não tem essa ideia preconceituosa, atrasada, retrógrada? Não tem? Tem. Pois é. Sim. Então, o que que a mulher na cozinha, essa mulher na cozinha precisa aprender? Administrar, né? E o lugar dela não é na cozinha, né? Mas o lugar dela também não é Isso. só na cozinha também. Isso mesmo. Ela tem que aprender que o lugar dela não é só na cozinha. O Não, lugar dela é onde ela quiser que seja, né, Maria? não pode ser só na cozinha.
Isso! Ela tem que aprender a condição dela na sociedade, né? É, E tem que entender que ela pode fazer o que ela quiser, inclusive ela pode não cozinhar se ela quiser, né? Sim. se a Seu mulher lugar ficar não só na vai cozinha, tá entender. virando escravo, né? Isso, Maria, é isso. Tá vendo só que ela tem que aprender? Essa mulher tem que aprender. Se ela acha que o lugar dela é na cozinha, ela tem que aprender que não. O É, lugar tá dela errado. não é. Não é só na Isso, cozinha. exatamente. Tá vendo a ideia mais profunda? O poema traz esses sentidos, né? Então, Então, vamos continuar. Olha, tem bastante coisa. Aprenda, ancião. E esse ancião? O que é um ancião? O ancião, na Bíblia, chama um pastor, né? Mas um pastor, uma pessoa de um alto escalão. Mas eu acredito que um ancião é um dono de casa, né? Um chefe de família, um patrão, é um professor. Essa é a minha forma de entender isso. Tá certo, Luciano. Tá certo. O ancião, ele é uma pessoa mais velha, né? É um velho, um senhor. E geralmente o ancião é aquele que detém saber, né? O ancião é uma pessoa idosa que tem sabedoria para passar para os outros, né? Esse é o ancião. Então a gente pensa assim, mas esse é o ancião, ele já viveu tanto e já sabe tanto, e por que ele precisa aprender? Será que ele precisa aprender? Sim. Isso mesmo, Silas, é um senhor de idade, tá certo, Silas, é um senhor de idade. A gente acha que ele chegou lá, em tal idade, que não precisa mais aprender nada, né? E não é verdade. Todo mundo tem algo a aprender, mesmo que já saiba muito e mesmo que já tenha uma certa idade, né? Avançada. Fala, José. Tem sempre Boa que noite. inovar, né? Boa noite. Quer comentar alguma coisa, José? Então, que nem você falou aí, a pessoa mais velha precisa aprender a lidar com o tempo, né? Com as outras coisas novas. E daí para frente. Exatamente. E às vezes o ancião, esse que já sabe muito, ele às vezes tem orgulho de dizer assim, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, não tem? E isso, Tem sim. isso não existe, porque a gente, como a gente falou lá no começo, a gente sempre tem muito que aprender e vai morrer na ignorância, porque o conhecimento é gigante e incomensurável, né? O que mais? Ó, vamos continuar. Você tem que assumir o comando. De novo, ele repete, né? Você tem que assumir o comando. É como uma espécie de refrão. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, ó. Agora ele está diretamente da escola. Frequente a escola. Você que não tem casa. Você que não tem casa. Como que a gente interpreta esse que não tem casa? Quem não tem casa, que mora na rua? Tem que adquirir conhecimentos, né? Assim, aprender, né? Procurar a escola, procurar se interagir, né? Mas por que ele diz você que não tem casa? É a casa que ele quer dizer aí, eu acho que não é uma casa, é uma casa de aprendizagem. Tem vários sentidos, Marinês, né? Tem vários sentidos. Esse você porque... que não tem casa, pode ser aquele, sim, que não tem casa e mora na rua? Pode ser. Sim. Pode ser aquele que não tem a propriedade de casa, né? Eu já conheci tantos andarinos que tem uma inteligência tão sábio. Parei para conversar, até aqui não, na região onde eu moro mesmo, tem um andarino que anda aqui, um moreno, não sei se alguém já viu. Ele é muito sábio. Eu fiquei assim, pasma de conversar com ele, porque de tudo ele entende. Tudo que você imagina, ele entende. Então, ele tem casa. Pois é. As pessoas, então, vamos supor, né? As pessoas que não têm casa para morar, que moram de favor, ou que pagam aluguel, que não têm uma propriedade de casa, pessoas pobres, muito pobres, ou que até moram na rua. Essas pessoas têm direito a frequentar a escola? Sim. Tem, é isso que ele está dizendo. Frequente a escola, você que não tem casa, né? Tem gente que acha que escola é só para quem tem condições, e não é verdade, escola é para todo mundo, né? Ele continua, olha, adquira conhecimento, você que sente frio. E esse você que sente frio? Frio, e esse frio? É você que sente frio? Ó, vamos imaginar que ele está também escrevendo lá de um lugar frio,
Europa, né? Lá faz frio, né, gente? Cai neve até. E a pessoa que sente frio, por que que ela sente frio num lugar gelado? Ela poderia ficar no quentinho, por que que ela não fica? De novo, eu acho que é porque não tem um abrigo para ficar. Isso mesmo, Ademir, isso mesmo, né? A pessoa sente frio porque ela também não tem condições, exatamente, Silas. Pessoas pobres que não têm de morar. Agora começa o inverno, a gente fica muito preocupado com essas pessoas que andam na rua, não tem um cobertor às vezes, não tem, né? Então essas pessoas sentem frio porque são pobres. E elas também precisam adquirir conhecimento, né? Adquira conhecimento, você que sente frio. Quer dizer, o aprendizado é para todos. E aí continua o poeta. Você que tem fome, agarre o livro. É uma arma. Olha que verso bonito esse. Você que tem fome, agarre o livro. É uma arma. O livro é uma arma. O livro é uma arma porque você joga o livro, explode, mata alguém? Será que é nesse sentido? Não. Não, né? Qual é o sentido Ele é da uma arma? É uma arma de aprendizagem, né? Assim, é no livro que a gente tem que se agarrar, né? Se apegar para abrir portas. Exatamente. O livro ajuda a gente a batalhar, lutar, né? Por um Conhecer os direitos, né? conhecimento, conhecer os direitos, melhorar de vida, lutar contra as injustiças, né? O livro é uma arma nesse sentido, né? Um instrumento na nossa luta para melhorar a vida, né? Nesse sentido que é uma arma. Fala, Ademir. Sempre aprender mais no livro, porque é o livro que está a força da gente fazer e aprender. E sem um livro a gente não faz nada, porque a gente fica perdido. Exatamente, é isso. E aí ele diz assim, você que tem fome. Então, é, de novo, o pobre que tem fome, mas quando ele põe no mesmo verso, você que tem fome, agarre o livro, a gente pode entender também que é você que tem fome, quer dizer, vontade de conhecimento, vontade de saber. Você que tem fome de saber, você que tem necessidade, né? Agarre o livro, vai atrás, lê esse livro, porque esse livro vai te ajudar muito, né? É uma arma. Verdade. Aí ele continua, você tem que assumir o comando, ó, de novo, né? Assumir é um refrão que ele repete. Assumir o comando da vida. Agora, a última estrofe, ó. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Isso é muito importante, né? Porque a gente que aprende, todos aprendemos, nós precisamos perguntar. A pergunta, ela muitas vezes é mais importante do que a resposta, né? É a pergunta que motiva, é a pergunta que faz que desenterra, né, a investigação, né, a vontade de saber. Perguntando que a gente descobre as coisas, não é? Ô Tiago. Oi, fala, Luciano. Com relação lá na parte lá que está falando, aprende homem na prisão, eu já ouvi, eu não li, mas ouvi bastante pessoas dizer que esse código de 1/3 da prisão, o cara comete um delito, aí ele tira 1/3 da prisão e ele ganha liberdade condicional. Eu já ouvi alguém dizer, não lembro se foi até mesmo na escola, que foi um certo indivíduo que ficou preso e aí de tanto ele ler, acho que ler livros que levava para ele achou essa brecha, esse parágrafo na lei. Você sabe alguma coisa disso? Não sei, Luciano, a origem disso não sei, mas tem fundamento, né? Pode ser, porque às vezes a pessoa estuda e ela consegue um relaxamento, né, da pena por conquistar essas coisas. Se alguém puder, pode dizer aqui, por favor. Eu já ouvi falar isso, que antes não tinha, né? O prisioneiro não tinha direito a cumprir o 1/3 da pena. Aí, segundo um camarada que ficou preso, de tanto ele ler lá, ele achou essa brecha aí. Então, porque a prisão não é para a pessoa se restabelecer? Então, se ela está lendo, se ela está aprendendo, se ela está conhecendo horas, ela já está
resolvendo o problema dela, né? Então, a pena dela, né, é lógico a gente pensar que a pena pode ser diminuída, já que ele está conquistando isso que ele precisa conquistar, né, que é o aprendizado e a superação dos problemas que ele tinha, né? E aí a gente pode pensar também, né, o poema, como eu falei, está sobrecarregado de sentidos. Essas prisões, elas podem ser prisões metafóricas, né? Não precisa ser uma prisão, grade, tudo fechado, muros. Pode ser a prisão que a gente mesmo cria, né? A gente cria prisões para a nossa vida. Professor, eu mesma, eu criei Conhece quem lê? prisões. Eu já criei na minha cabeça que eu não podia nada. Eu achava que eu não tinha direito de nada. Eu achava que tinha que cuidar de filho, de casa, de marido, só isso. Então, Agora eu me libertei. pois é, você aprendeu e se libertou, tá Aprendi, vendo? E continua aprendendo para se exatamente. libertar cada dia mais. A gente sai dessas prisões que a gente cria, né? Que a sociedade cria, então não precisa estar encerrado ali Com certeza. entre quatro paredes, não. A gente está preso, às vezes, achando que está livre, né? É verdade. E aí ele continua, vamos lá, ó. Não se deixe convencer. Esse verso é bonito. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. Olha. A pessoa às vezes se deixa convencer pela ilusão, né? Por coisas que aparentemente são verdadeiras, mas não são. E a gente até usa um termo, né? A pessoa é convencida, sabe? A pessoa convencida acha que sabe, acha que pode, acha que já sabe o suficiente, ela está convencida disso. Não se deixe convencer, porque se o aprendizado não acaba nunca, não se deixe convencer, não seja convencido, continue aprendendo, né? Com certeza. É verdade isso. E você tem que ver com seus olhos, quer dizer, você aprenda por você. Não fica repetindo as coisas, veja com seus olhos, você precisa interiorizar o conhecimento, né, para você usar esse conhecimento, que é seu, né? Senão você fica repetindo as coisas e você não vê com seus olhos, vê com os olhos dos outros. Ele até continua a dizer aí no próximo verso, ó, o que não sabe por conta própria, não sabe. Né? Você não sabe, na verdade, se você não sabe não sabe por conta própria. Se você propriamente não sabe, você não sabe. Porque, na verdade, é o outro que sabe, né? Então, você tem que saber por conta própria. Com os olhos dos outros. Com seus olhos, para você, de fato, saber. Senão, você não sabe. Não é o outro que sabe. E você só está repetindo. É legal esse verso também, ele... Né? Tem que pensar, ó, o que não sabe por conta... Veja, Luciana, lá a dificuldade de interpretar, você tem que, palavra por palavra, pensar nos significados, às vezes aquele significado não dá certo, você troca, pensa em outro, vai ajustando, vai colocando, até que o poema fecha, você, poxa, é isso que ele quer dizer, né? E vamos continuar. Olha, o que não sabe por conta... Não sabe. Verifique a conta, tá no finzinho, verifique a conta. É você que vai pagar. Essa conta é o boleto que chegou? Como é que chama lá? É o crediário na loja? Casas Bahia? Né? Nas Casas Bahia. Não é isso, né, gente? O que ele quer dizer? Verifique a conta. É você que vai pagar. Se você não tiver conhecimento, um dia você vai pagar. É mais ou menos isso. A Andréia falou no chat que são suas escolhas. Isso, muito bem. Desculpa, gente, às vezes eu não olho aqui. Tá certinho, André. As escolhas, né? A conta é o resultado das suas escolhas, o resultado das suas atitudes. O que você faz tem um resultado. E essa conta é o resultado. Chega para você. E você vai ter que pagar. Quer dizer, pagar a conta é você assumir o resultado das suas escolhas, das suas atitudes. Verdade. Ou certo ou errado, vai ter que pagar uma hora, né, professor? Pois é. E aí, se você não aprende, você vai pagar uma conta. Se você aprende, você paga outra conta, né? Aí depende de cada um. Verdade. São suas escolhas, chega para todos. Exatamente, André. André está acompanhando, ó, está escrevendo, legal. Olha, ponha o dedo sobre cada item
e pergunte, o que é isso? O que é isso? Ó, isso é legal também. Põe o dedo em cada item, né? Item em todos os sentidos, o que é isso? Põe o dedo no tomate que você vai comprar. O que é isso? É tomate? Tá, mas não só. Põe o dedo na parede, pergunta, essa parede, como é que ela foi feita? Existe uma engenharia aqui, tem tijolo aqui, tem um alicerce, como é que ela parou de pé? Do que ela é feita? Tem tanto conhecimento ali naquela parede, tem matemática, tem física, tem ciência, tem tudo ali na parede. Como é que ela surgiu, né? Quer dizer assim, a gente tem que procurar aprender, né? Aprender tudo. Sempre procurar aprender para não fazer errado. Vai, tipo, o patrão manda você fazer aquele serviço, tem que fazer certo, você depois da manhã não pagar o preço para não ser mandado embora do serviço. Eu acho assim. Pensando assim na nossa vida de trabalho, né? Nossa vida cotidiana, é isso sim, Ademir. E a gente pensando na nossa vida íntima também, né? A nossa vida. Você também precisa perguntar e saber, porque vai chegar no final da sua vida, você vai perguntar o que eu fiz da minha vida, né? Eu aprendi bastante, eu deixei de aprender, fui preguiçoso e não aprendi o suficiente, né? Para mim. Ter harmonia na família, procurar ter tudo assim. Não só no serviço, mas tempo na família também. Tudo a gente pode procurar aprender, né, Ademir? Então, você põe o dedo em cada item, pode ser todo tipo de item. A conta da matemática lá que você reprovou, põe o dedo na conta e pergunta, eu sei isso, eu não sei, eu preciso aprender a fazer essa conta, né? Verdade. Enfim, em tudo você pode pôr um dedo e perguntar o que é isso, de onde isso veio, põe o dedo no mapa e pergunta, que país é esse? Que língua fala lá? Quem mora lá? O que se produz lá? Né? Enfim, tudo pode ser aprendido. Verdade. E aí ele termina de novo com o refrão, você tem que assumir o comando. O comando da sua vida individual e da nossa vida coletiva, né? Por isso aprender sempre. Olha só, quanto sentido, gente, que a gente tirou daí, daria para tirar mais ainda. Se a gente fizer mais leituras, vão saindo outros sentidos, porque o poema é muito rico de sentido. Né? Gostaram? Sim. Gostei. Sim. Pessoal, volta lá aí, pode tirar Recheado agora. de coisas boas. Só para ilustrar bem rapidinho, só mostrar uma charge aqui que o Laerte fez um dia desses sim. aí, cartunista, né? Genial, né? E ela escreveu, ela fez essa obra aqui esses dias, né? Então você tem tá escrito aí na cidadão aqui falando no megafone, tá dizendo o quê? Consegue? Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Vocês entendem aí da brincadeira? Verdade. O livro é uma arma, né, gente? Muito bom. E agora, Ingrid, vamos lá. E a nossa proposta era conversar sobre aprendizagem, né? Mas não só o que vocês querem aprender, mas o que vocês já sabem, que vocês também podem compartilhar com os outros. Então, são duas questões. Uma, o que vocês já sabem, o que vocês acham que conseguem ensinar, né, ou educar as outras pessoas, não sei agora mais o que eu uso, e o que vocês gostariam, que vocês têm interesse em aprender. Agora é a hora para vocês falarem, gente. Com certeza sabem muita coisa que poderiam compartilhar. Eu gostaria de aprender sobre a Constituição. Eu acho assim também, igual mesmo essa matéria aí, o negócio da pandemia, né? A pessoa tem que aprender também a usar a máscara onde está no local de trabalho, da escola, não ficar relaxado que entrar num lugar sem a máscara, usar o álcool de gel certinho, e sempre assim, ficar distante. E tem gente que já quer andar perto dos outros sem máscara, e você vai falar e acha ruim, né? Então, eu acho que cidadania, igual o professor falou, eu acho que também tem de, igual essa pandemia, a gente tem de usar a máscara correta. Eu acho que eu dei bons exemplos para os meus filhos. Eu faço um bolo de mandioca, macaxeira, aipim. Eu gosto de fazer torta de camarão. Eu sou jardineiro também, né? Ó, Ademir, precisa ensinar a gente, hein,
a cuidar das plantinhas em casa, falar qual planta que gosta de sol, qual planta que gosta de sombra. Tudo bem, eu falo assim. Você coloca... Eu fiz o curso de cuidadora, eu presto primeiros socorros, eu faço essas coisas, mas eu aprendi de mim. Agradeço a todo mundo pela presença, pelas contribuições. E agora a gente vai querer ler o que vocês têm para nos contar, hein? Não é isso. Tá bom, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, boa noite para todo mundo. Boa noite. Ai, boa noite. Obrigada pela boa semana. Bom, gente. Aguarda aí.